de maneira até diária, se possível, tá? Eu acho que tem gente nova aqui que já estão pedindo o código, né, gente? Nosso código é 105, perdão, tá? E a gente vai, de fato, agora iniciar a aula. Sobre essa questão do link ou qualquer outra coisa. Alguma dúvida, gente? Não. Tudo ok, professor? Pronto. É ok, professor. Ficou bem entendido. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Economia, né? Os objetivos dessa disciplina. Permitir a você, acadêmico, você, aluno, uma visão geral da ciência econômica. Compreender a organização da atividade produtiva na perspectiva macro e microeconômica e suas influências sobre os demais ramos do conhecimento. Como também compreender as relações com as atividades típicas dos profissionais que atuam com as ciências sociais aplicadas. E aí, gente, um lembrete, né, que vocês sempre estejam acessando e consultando a trilha de aprendizagem. Essa trilha dessa disciplina ela é muito interativa, então vão ter vídeos que vão estar agregando muito conhecimento e colaborando muito com o que a gente vai estar discutindo, como também, né, com o conteúdo do livro, e com os demais conteúdos que estão à disposição de vocês. Hoje, nossa estrutura, né, da aula, a gente vai estar falando sobre o conceito de economia, sobre os problemas econômicos que são fundamentais, sobre os sistemas econômicos e sobre o funcionamento de uma economia de mercado, tá? Então, dentro dessa aula, a gente vai estar contemplando esses tópicos, que são os tópicos presentes na unidade 1, tá bom? E aí, eu queria que vocês respondessem uma primeira perguntinha, gente. O que é que você entende sobre economia? O que é que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de economia? Quem podem colocar no chat, podem estar ligando o microfone, respondendo. O que é que vocês entendem sobre economia? Oi, professora. Opa! Tá ouvindo? Tô sim. Economia, quando a gente pensa em economia, a gente pensa sempre na questão de economizar o dinheiro, né? O nosso dinheiro. Mas, na verdade, economia, eu acho que é todas as riquezas que o país tem, que ela constrói e busca, né, através de impostos, né? E tem várias coisas, né, que acaba... Oi? Mais alguém? Professor? Oi, Lucas. Eu vejo a economia como muitos investimentos também, que o governo tem, né? Colocando dinheiro, tirando, investindo no local certo. Esse é o meu ponto. Certo. Alguém ia falar? Professor? Oi? É sobre o conteúdo estudado, como a gente entende mesmo? Como vocês entendem, não se preocupe se esteja certo ou errado, tá? Ah, tá. Aqui a gente está vendo aqui no chat, né, algumas palavras-chave. Dinheiro, gastos, poupança, economizar, finanças, gestão da renda, juros. Beleza. Uma restrição das finanças, acredito que economia seja a organização do dinheiro, ciência social. Beleza, a gente pode estar considerando essas palavras-chave, o debate aqui que a gente conseguiu abrir e que os nossos colegas aqui, né, participaram. A Catarine, que levantou a mão, gostaria de falar, Catarine?
Catarina, se você estiver falando, seu microfone está desligado, viu? É só clicar no microfone que liga. Eu acredito que... Então, vamos lá. Gente, ó, economia, ela deriva de uma palavra grega, tá? Que significa oikonomia. Oikos significa casa, vem relacionado né, a um local, a uma moradia, mais precisamente a palavra casa, e nomos vem da ideia de lei e cuidado. Então, se a gente pegar a essência conceitual da palavra economia, a gente vai ter que a administração de uma casa, ou do setor público, ou do Estado. Então, é uma forma de administração. São teorias, né? É uma ciência que revela, né, esse cuidado, esse gerenciamento de uma casa, né, do setor público, do Estado, enfim, tá? Então, a gente pega por essa fragrância, vamos dizer assim. A economia, ela pode ser definida como uma ciência social que estuda como utilizar recursos produtivos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas de um coletivo. Então, se a gente pegar e continuar nesse mesmo ramo lógico, a gente pega essa ciência social, né, de uma maneira mais enfatizada em gerenciamento de recursos, esses recursos que produzem, que geram essa produção tanto de bens do produto físico, como também dos serviços, esses agregados, e aí também nessa questão logística, na medida em que se distribuem entre as pessoas e aos diversos grupos da sociedade. E tem essa finalidade de satisfazer as necessidades humanas. E aí a gente tem um problema que origina a economia, né? Não é que um cara dormiu e acordou e criou a economia. Não teve isso, sabe? Mas foi uma percepção mais aguçada de uma problemática que vem se criando da economia, que se criou na época a economia. Então, esse problema foi a falta de recursos. Esses recursos que seriam recursos produtivos. Então, a gente considera a escassez desses recursos produtivos como o problema que origina a economia, né? Mas por que existe escassez? Né? Por que falta para alguém ou falta algo, né? Por que né, falta algo para alguém? Por que faltam profissionais? Porque, gente, nós temos isso com a gente, enquanto pessoa. As necessidades humanas, elas são ilimitadas. Nós desejamos muito, nós queremos muito. Nós conquistamos uma coisa, mas a gente já quer mais. E aí, os nossos recursos, eles são limitados. Então, eu comprei um carro. Amanhã eu quero comprar uma casa. Depois eu quero comprar uma moto. Mas vocês percebem que essas minhas necessidades, elas são ilimitadas. Mas aí eu não vou conseguir concretizar isso agora. Por quê? Porque meus recursos são limitados. Eu só vou conseguir, nesse momento, estar comprando um carro. A casa vai ficar em um segundo plano. A moto vai ficar em terceiro plano. Então, essa escassez, ela vem dessa lógica que a gente deseja, o humano, as necessidades, elas são ilimitadas, a gente nunca para de querer algo a mais, e a gente tem esse contraponto, né, dos recursos produtivos que nós temos total limitação deles. E aí, a gente olha que, né, aqui ilustrado de uma maneira mais lógica, né, necessidades humanas ilimitadas versus
os nossos recursos que são limitados, e aí gera escassez, porque em algum momento vai faltar algo, vai faltar recurso, vai faltar, né, a maneira vamos dizer assim, que imagine se todas as pessoas quisessem comprar um carro, não teria determinado carro, né? Não teria esse carro suficiente para atender essa necessidade das pessoas. Se a gente imaginar, até a nossa moeda brasileira, ela é totalmente digital. A gente tem notas físicas, né? Tem a moeda, tem o dinheiro em papel, tem o dinheiro físico, concreto, palpável, mas se, por exemplo, se todas as pessoas brasileiras quisessem hoje, 8 horas, ou vamos dizer, amanhã, 8 horas da manhã, sacar esses dinheiros que eles têm, que nós brasileiros temos no banco, vocês acham que teria suficiente esse dinheiro físico, né? Não, então, percebam que a economia, ela gira em torno desse problema da escassez, porque em algum momento vai faltar algo, né? Ou vai faltar recurso, ou vai faltar também essa questão da oferta. Mesmo que as pessoas tenham recurso, mas naquele momento, talvez aquele produto que a pessoa deseja não tenha. Então, é por conta dessa falta, é por conta da escassez que se estuda, que se concretiza e que se consolida esses conceitos econômicos. E aí, em função desses recursos em faltas, esses recursos escassos, a sociedade precisa escolher entre alternativas de produção e de distribuição dos resultados da atividade produtiva entre os diferentes grupos da sociedade. Então, é preciso essa organização social, sabe? E de quanto produzir, de como produzir, como é que a gente vai distribuir, né? Por isso que a gente tem inúmeras áreas. E aí a gente cita uma área, por exemplo, da logística, que é um dos maiores problemas brasileiros, né? O quanto a gente compra uma coisa na internet e sofre pelo tempo que se promete. Quem nunca, né, passou por uma situação que comprou algo, prometeram determinada data, não cumpriram, mas se a gente parar para analisar um pouco, a logística é uma das maiores problemáticas dentro do Brasil, e isso por conta dos ramos modais, né? A gente não tem uma oferta de alternativas de locomoção, né? A maioria ainda o que predomina é o transporte terrestre, né? É o carro, é o ônibus, é o caminhão que vem deixar e tudo mais. Diferente de outros países mais desenvolvidos, que mescla essas situações. Então, percebam que esse problema da logística, ele interfere diretamente a economia. Então, a economia, ela abrange tudo que em determinado momento falta para algo ou para alguém. Então, é possível correlacionar, fazer uma integração, né, fazer esse vínculo, esse elo entre a economia e essas diversas áreas. E aí, à medida que a gente for se debruçando aqui do slide, a gente vai perceber o quanto a economia ela está ligada diretamente às nossas vidas em diferentes esferas sociais. E aí, algumas preocupações da economia, né? A gente está aqui ilustrando essa situação, né? Porque, de fato, a economia, por ser uma ciência, e uma ciência é aquilo que está em constante aprendizado, que está em constante estudo, se pergunta, realiza essas perguntas para, de fato, buscar respostas. Então, a gente traz algumas preocupações que se tornam perguntas para os econômicos entenderem essas determinadas situações. E aí a gente traz, por exemplo, a ideia de que por que o nordestino possui uma renda per capita inferior à do paulista? Muito se fala que, por exemplo, o nordestino tem um custo de vida menor do que o custo de vida do paulista, né? E aí, por que isso acontece? Né? Será que é porque o Nordeste abrange, por exemplo, uma produção agrícola maior, uma produção de agricultura maior,
né, que facilita essas questões. Então, eu estou aqui trazendo hipótese, não estou dizendo que venha a ser uma resposta, né? É como a conjunção que eu usei. Será que seja essas questões ambientalistas que faz com que o custo de vida do nordestino seja menor do que o do paulista, né? Então, a economia, ela perpassa por essas preocupações que se tornam indagações e que conduz aos estudos. Outra pergunta: por que a expansão da moeda e do crédito podem gerar inflação? Então, a gente fala que nossa moeda, né, é tão desvalorizada, mas por quê? Que quando eu faço esse crescimento, esse desenvolvimento dessa moeda, vai aumentar também a inflação? Será que ela, por um poder relativo do aumento da moeda, do crédito, vai aumentar